Olá amigos, bom, eu fiz um vídeo anterior, mas não ficou muito boa a gravação, então eu vou fazer novamente aqui agora. Está sendo uma live, na verdade, né, que depois eu deixo publicada. Próximo das eleições, está chegando aí dia 7, eu queria dizer uma palavra agora de espiritualidade em relação ao momento que nós estamos vivendo. Nós entramos no mês de outubro, e no mês de outubro, mês do Santo Rosário. Mês do Santo Rosário, Nossa Senhora de Fátima, para nós católicos isso é muito importante. E eu vejo que nós precisamos entender o contexto do mês de outubro do Rosário com o contexto que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Afinal de contas, o nosso país, a nação brasileira, é amada por Deus, com certeza Nossa Senhora, que sempre atuou na história, enviada pelo seu Filho Jesus, atua também no Brasil. Eu não tenho dúvidas disso, que a Mãe de Deus se preocupa com nós brasileiros, como se preocupou já com poloneses, com franceses e por aí vai. A Mãe de Deus se preocupa com nós brasileiros. E é isso que eu queria falar um pouco aqui agora. As eleições estão chegando. Nós corremos o risco da eleição de um partido comunista socialista, o PT. É um risco grave. Mas nós precisamos entender isso dentro de um contexto maior. O contexto maior que eu quero trazer para você é a mensagem de Fátima, acontecida há 100 anos, e que, de modo especial, no dia 13 de julho daquele ano, 1917, Nossa Senhora deu uma mensagem muito importante. Deixa eu ler um trechinho aqui, por favor. Nossa Senhora mostrou o inferno para os pastorzinhos. É algo chocante, não é? Chocante para nós, foi chocante para essas crianças, que falaram que se não fosse Nossa Senhora estarem com eles, teriam morrido de medo. E Nossa Senhora mostrou o inferno não para aterrorizá-las, mas para que elas fossem porta-voz para nós do perigo que a humanidade corre. E depois de ter mostrado dessa visão terrível, Nossa Senhora disse o seguinte para as crianças: vocês viram o inferno. Eu vou pular aqui algumas partes, vou ao essencial. A guerra vai acabar. Vamos lembrar que Fátima foi durante a Primeira Guerra Mundial, 1917. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. E realmente a profecia se cumpriu. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, praticamente 20 anos depois, pior de todas as guerras até hoje. E Nossa Senhora continuou dizendo: se vocês atenderem meus pedido de oração que a Mãe de Deus fazia, e que a gente não ofendesse a Deus, rezasse mais e pecasse menos. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz, senão espalhará os seus erros pelo mundo. Nossa Senhora citou nominalmente a Rússia. Por quê? Vamos entrar no contexto. 1917, 13 de julho, 3 meses depois, houve o golpe comunista na Rússia, a Revolução Russa. Pela primeira vez na história da humanidade, uma nação passou a ser oficialmente comunista. A Rússia tornou-se comunista em outubro, ou seja, Nossa Senhora fez uma profecia em julho, que a Rússia se tornaria comunista e espalharia o seu erro. Nossa Senhora cita a Rússia nominalmente. E, gente, qual que é esse erro da Rússia ao qual se refere a Mãe de Deus? A essência do erro da Rússia é o ateísmo. É o desprezo total de Deus, e não somente o desprezo, a perseguição à fé. Quando a Rússia tornou-se comunista, logo começou a perseguição à fé. Lenin, o primeiro comunista mandatário da história, Lenin dizia que cabia a eles, socialistas comunistas, a missão de espalhar o ateísmo oficialmente. E eles o fizeram. Destruíram milhares, centenas de igrejas, mataram milhares de pessoas, padres, religiosos, leigos também. Os erros da Rússia chegaram aos outros países, Cuba, China, outros tantos países. Novamente a perseguição à fé. Até hoje a fé é perseguida na China terrivelmente. Os erros da Rússia foram chegando a diversos outros países e foi se alastrando. Então, a essência desse erro da Rússia é o ateísmo. Essa é a essência. Mas
outras coisas vêm junto. Perseguição à família. Comunista não quer a família tradicional, homem e mulher e filhos. Por isso que comunista ataca a família, todos os valores da família. Comunista não quer a vida, por isso que os países comunistas todos legalizam o aborto. Comunista quer ideologia de gênero. Comunista destrói então a vida e a família. O erro da Rússia se alastrou, como eu disse. Quase o nosso Brasil, nosso querido e amado Brasil, tornou-se comunista na década de 60. Somos gratos a Deus que não permitiu isso. Bom, esse erro da Rússia está batendo às nossas portas hoje. Ele bate às nossas portas, e essa eleição nós temos que estar atentos a isso. Se o PT entrar no poder, nós corremos o risco de nos tornarmos mais ainda, vermos o socialismo avançar mais ainda no nosso país. E quem sabe futuramente nos tornarmos um país comunista como a Venezuela, que Deus nos livre disso. Mas gente, a realidade é essa. Os erros estão aí. Vamos olhar para o Brasil. Olha a miséria que depois de quase 15 anos, 13 anos no poder, esse partido nos deixou. 11 milhões de desempregados. A necessidade física, material, toda a angústia dos pais de família. Olha os desvios de dinheiro da Petrobras, mensalão, petrolão, bilhões, nós estamos falando da casa dos bilhões. Tudo que poderia ter sido investido em saúde, educação, que não foi desviado. O PT diz que a Globo é golpista. Nos anos do PT, aproximadamente 5 bilhões foram passados para a Globo. Como que a Globo é golpista e passaram 5 bilhões para a Globo? Não que eu esteja defendendo a Globo lixo, de jeito nenhum. Mas veja que é dinheiro que deveria ter sido passado à saúde, à educação. Então o erro da Rússia, esse materialismo destruidor, está aí na economia. Ah, mas se a economia fosse tudo, gente, não é. Tem coisas ainda mais graves. A questão ideológica. Nesses anos, os últimos 15 anos no Brasil, é alarmante a situação que nós vemos, questão ideológica, a falta de respeito dos valores, alunos batendo em professores em sala de aula, alunos que são ensinados pelo socialismo, a revolta, eles são conduzidos à revolta pelo socialismo. Pais contra filhos, essa divisão enorme na nossa sociedade, isso é fruto do erro da Rússia comunista sobre o Brasil, através do socialismo. E assim os erros vão se alargando, mas agora a coisa pode piorar a partir dessas eleições. Eu não estou exagerando. Infelizmente eu não estou exagerando. Pessoas já falaram para mim, padre, uma pessoa que vota no PT me falou, padre, mas o senhor fala de uma forma como se isso fosse para acontecer. Olha, eu estou falando de fatos, eu não estou falando de teoria. Olhemos para a Venezuela. Há 10 anos esse era um país rico. Olha o caos que está na Venezuela, as pessoas estão literalmente morrendo de fome. Isso não é teoria, isso é fato. Crianças estão morrendo de fome. Adultos estão comendo carne estragada por causa do socialismo. E o socialismo lá é apoiado pelo PT aqui. Oficialmente o partido apoia aquele governo socialista e esse assassinato do seu povo. Se eles apoiam lá, por que eles não fariam aqui? Ainda mais que eles estão revoltados, estão com ódio, com vingança, querendo a vingança. Um documento do PT de 2015 fala de uma radicalização. Recentemente José Dirceu deu entrevista falando dessa radicalização. Radicalização vai significar a imposição de um governo socialista comunista nesse país. Isso não é teoria, isso é uma grande possibilidade, uma grande realidade, eu digo. Meus irmãos, nós temos que estar atentos a essas situações. Nós não podemos olhar para tudo isso. O socialismo e o comunismo é um perigo verdadeiro, real. Não é teoria. Bom, eu quero terminar dizendo o seguinte. Nós precisamos rezar. Essa batalha é batalha espiritual. Mandar mensagens do WhatsApp.
compartilhar alguma coisa no Facebook, mostrar os erros, ótimo, faz parte, exercite esse teu direito, essa tua possibilidade de agir na sociedade. Mas não acho que só isso vai resolver a situação. Nós precisamos de oração. Deus, nós precisamos invocar Deus. Então, quem é evangélico que está me assistindo, reze da forma como você sabe rezar, que eu sei que você reza, reze por essa nação. Católicos, nós temos uma grande forma de oração a ser praticada, que Nossa Senhora nos ensinou em Fátima, a oração do Santo Rosário. Rezemos o Rosário, peçamos a Mãe de Deus, tire momentos para rezar. É 20 minutos, 25 minutos você faz essa oração, reúna a tua família, desliga a novela, coloque como prioridade a oração. Mês de outubro, mês de oração. Aliás, as eleições, olha que interessante, e eu creio que isso não é coincidência. 7 de outubro. 7 de outubro é dia de Nossa Senhora do Rosário. E sabe por quê? Por causa da grande batalha de Lepanto, século XVI, quando o Ocidente estava para ser dominado pelos muçulmanos e Nossa Senhora do Rosário interviu. E houve uma grande vitória às costas do mar da Grécia. Por isso a batalha de Lepanto. Foi uma intervenção dos céus em favor dos cristãos. Por que Nossa Senhora não faria a mesma coisa agora? Faz e quer fazer, mas precisa das nossas orações. Reze. Reze pelo nosso país. Clame a Deus pelo nosso país, para que os erros da Rússia não se espalhem sobre o Brasil. Que Deus abençoe você e toda a sua família.